Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Uma satisfação estarmos aqui novamente para tratarmos, como sempre, de temas atuais à luz do Espiritismo. Bem, pessoal, hoje temos a nossa live com o título Caso de falsa astronauta brasileira reacende o alerta sobre farsantes. Bem, nos últimos tempos, pessoal, como vocês já devem saber, devem acompanhar, temos tido aí uma sucessão de pessoas dos mais variados lugares, por vezes se intitulando como ocupando cargos ou tendo condições, inclusive de mediunidade, sem que o possuam. E hoje nós vamos trazer esses casos e compará-los ao que vem ocorrendo no movimento espírita, como vocês vêm acompanhando, principalmente aqui pelo canal. Vocês vão ver as incríveis semelhanças, porque, como já dissemos várias vezes, esses embusteiros, esses farsantes, eles têm basicamente a mesma tática. Eles já têm tudo na cabeça, caso eles venham a ser descobertos. Tá? E um dos casos mais recentes foi dessa daqui. A da grávida de Taubaté. Né? A grávida de Taubaté, pessoal, na verdade se chama Maria Verônica Aparecida César Santos, que era uma pedagoga, que ficou famosa, como vocês bem sabem, né, por simular uma gravidez de quadrigêmeos no ano de 2012. Então já vai aí 13 anos. Ela se utilizou de uma prótese de silicone para simular a barriga e concedeu entrevistas a programas de televisão, recebendo até presentes para as crianças. Quer dizer, vocês devem lembrar que ela, num programa da TV Record, inclusive, ela recebeu um enxoval inteiro. E, por incrível que pareça, foi justamente lá que uma das jornalistas, a Cris Flores, começou a suspeitar dessa história. Claro que não foi fácil, ela negou até o fim, né? Mas não teve jeito, né? Ela acabou sendo aí a grávida de Taubaté desmascarada, né? E aí depois ela desapareceu da mídia e recentemente reapareceu nas redes sociais, compartilhando vídeos sobre sua conversão religiosa e buscando reconstruir sua identidade pública, tá? Então tá aí a grávida de Taubaté, né? Então hoje em dia nós temos os médiums de Taubaté, não é mesmo? No nosso meio. E aí tá a reportagem ali, ó. Isso foi realmente há 13 anos, como está dizendo nessa reportagem. O perfil mantido por ela na rede social acumula 9.200 seguidores nesta sexta-feira, né? A data aí dessa reportagem. Tá aí, ó. E hoje, ela se dizendo pelo menos arrependida, né? Do que fez. E, pessoal, na verdade, esse caso da grávida de Taubaté... Opa! Ah, tá. Voltamos aqui. Esse problema da grávida de Taubaté talvez seja um dos menos graves, tá? Não que não seja grave, mas, de qualquer forma, ela enganou muita gente, ela visava aí benefícios, tá? Claro que ela não disse exatamente tudo o que ela intentava com isso, mas ela acabou adquirindo fama, né? E também recebeu muitos presentes, tá? Então é o que a gente diz. Geralmente tem um interesse por trás. Não é só ego, não é só a fama pela fama. Tem sempre aí os benefícios, né?
Outro caso, pessoal, que eu vou colocar aqui para vocês, é esse daqui, ó. Deixa eu ver. É a da cientista, né? Vou até escolher essa daqui, ó, para vocês poderem visualizar melhor, ó. A doutora mentirosa pode destruir, olha o que disse a Veja, olha. A doutora mentirosa pode destruir a imagem da ciência brasileira. Tá? Então, eu separei aqui um resumo da história dela. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Ainda não, né? Deixa eu adicionar o palco. Está aqui. Tá? Depois eu coloco lá a imagem da revista Veja. Vou colocar, aliás, eu vou colocar agora. Peraí, um momentinho só. Escolher a imagem ali, para que vocês vejam o que disse, né, a revista Veja, e já vão comparando com aquilo que nós sempre alertamos em relação aos falsos médiums, o espiritismo e a mediunidade. Vamos lá. Aqui ela, a revista Veja, e aqui o título, né? A manchete. A doutora mentirosa pode destruir a imagem da ciência brasileira. Ao não explicar lorotas como a de um falso diploma de Harvard, Joana Dark Félix dá munição a obscurantistas que atacam professores e alunos do país. E aqui estaria o suposto diploma dela de Harvard, que na verdade nem existe. Não existe esse diploma na realidade para outras pessoas, porque não existe diploma de pós-doutorado, tá? E aqui ela apresentou um diploma que a universidade não emite para ninguém, porque não existe diploma para pós-doutorado. E aqui ela alegou ter um pós-doutorado em química orgânica. Então, a história dela é a seguinte, né? Ela é uma professora conhecida por que ficou conhecida, né, por sua história de superação, que é algo que os brasileiros adoram, né, e que foi acusada de fraudar seu currículo ao afirmar ter um pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, com um diploma falso. Ela também foi condenada a devolver R$ 369.200 à FAPESP por uma pesquisa que não comprovou ter realizado. Então, vejam aí que sempre há uma preocupação com os ganhos financeiros. Joana Dark Félix de Souza, uma pesquisadora de Franca, ganhou destaque por sua trajetória de vida, que incluía a superação da pobreza e do preconceito racial, e por suas pesquisas na área de reaproveitamento de couro e pele suína. Vocês daqui a pouco vão ver essa questão aí do chamado preconceito racial. Ela se apresentava como uma cientista com pós-doutorado em Harvard e chegou a ter a sua história de vida escolhida para virar filme pela atriz Thaís Araújo. Vejam bem. No entanto, o jornal O Estado de São Paulo revelou que o certificado de pós-doutorado apresentado por Joana era falso, e, aliás, não existe nenhum verdadeiro, né? E que ela não havia morado em Cambridge, onde fica a universidade, apenas visitado o laboratório de um professor em algumas ocasiões. Após a repercussão no caso, Joana admitiu que não possuía o diploma de pós-doutorado e que o projeto em Harvard foi interrompido. Apesar da polêmica, Joana afirmou que não havia mentido, quer dizer, ela manteve até o fim, e prestem atenção nisso, e que estava sendo vítima de racismo. Isso lhe soa familiar? É assim que agem os embusteiros. Quando eles são pegos com a boca na botija, quando eles são descobertos,
eles vêm justamente com esse papinho aí. Eles, eu já falei isso dezenas de vezes, eles procuram se vitimizar. O que essa mulher tinha como carta na manga? A condição de ser, de ter a pele negra. Ela já sabia disso. Ela já sabia que, caso fosse descoberta, poderia alegar isso, né? E aí manter aí um séquito de seguidores, de pessoas que pudessem apoiar, etc, etc. Então, a gente vê aí as semelhanças, né? Mas tem muitas mais. E aí ela declarou, né, que estava sendo acusada por ser negra e que a situação estava prejudicando o seu trabalho com alunos de baixa renda. Olha lá. Isso no meio espírita seria o quê? Um trabalho com alunos de baixa renda. A tal da caridade. Ah, estão fazendo isso comigo porque eu sou negra. Estão fazendo isso comigo porque eu faço caridade, eu faço assistência, eu tenho trabalho de assistência social. Foi o que essa falsa cientista, que envergonhou o Brasil inteiro e a classe científica, fez. E eu não fui atrás dessa informação, mas certamente ela deve ter processado quem descobriu a tramóia. Se não processou, deve ter pensado em processar. Mas como foi um caso de grande repercussão, porque no ambiente religioso, pessoal, a coisa fica muito adstrita, muito restrita, né? Não ganha tanto interesse, né? Então aí esses embusteiros, eles dão um passo atrás. Mas no nosso caso aqui, como não são casos de grande repercussão, né? Porque muita gente não se interessa, aquela coisa toda, então eles se sentem ainda, de certa forma, imponderados. E aí recorrem à justiça, né, para justamente concluir essa acusação, né, de que estão sendo perseguidos por este ou por aquele motivo, ou pela classe social, ou pela origem, né, ou pela cor da pele, ou porque fazem caridade, assistência social, blá, 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 eterno, ad eternum, blá, blá, blá. Né? Então, vamos lá. Então, vamos prosseguir aqui. Então, apresentamos o caso aí, né? E aí, só para concluir, né? Eu vi aqui que o Centro Paula Souza, onde Joana então lecionava, informou que ela foi contratada por concurso público e apresentou os diplomas de bacharelado, mestrado e doutorado em Química pela Unicamp, o que parece que não eram, enfim, aí eu não sei dizer exatamente, né? Mas, de qualquer forma, ela era uma professora, realmente parece, né? O que parece, química, mas que quis aí aumentar, né, o seu currículo, incrementar o seu currículo com um diploma falso, né, de Harvard, de pós-doutorado, né, que não é emitido por aquela instituição. Bem, e agora, pessoal, vamos para o caso mais recente, né? Que é o caso de mais ou menos umas 2 semanas atrás, tá? Que eu já vou apresentar aqui para vocês. Não sei se vocês todos acompanharam essa história, mas a gente vai fazer algo interessante hoje. Nós vamos fazer um react
justamente com um vídeo daquele que foi o primeiro a denunciar essa moça, né, que estava dizendo que viria a ser a primeira astronauta brasileira, tá? E aí a gente vai ver a preocupação dele e a gente vai ver algumas semelhanças também, né? Principalmente pelo fato de ele ter um canal pequeno, um canal desconhecido, mas que foi o único capaz de descobrir o que a imprensa inteira não teve a competência de descobrir. Então vamos lá. A primeira brasileira a ir ao espaço chamou a atenção de todo o país por suas qualificações e conquistas, além de projetos com a NASA e um assento como astronauta de carreira com a desconhecida Titan Space. Mas uma investigação minuciosa do Space Orbit descobriu a verdade e acabou desmascarando essa farsa, além de revelar muita... Então, ele é o dono do canal Space Orbit, né? Que, como conhece bem do assunto, assim que ele tomou conhecimento, né, dessas reportagens com essa moça, ele identificou quase que imediatamente que algo estava errado. Por que ele identificou, pessoal? Porque ele é um especialista no assunto. Ele não é alguém, né, de fora dessa área da astronáutica, da astronomia, que pudesse ser facilmente enganado. É por isso que nós dizemos aqui, pessoal, quem não estuda o espiritismo vai ser presa fácil de falsos médiuns, de falsos divulgadores, porque tem, além dos falsos médiuns, tem os falsos divulgadores. Aqueles que embarcam na onda, né, para também se beneficiarem, mas, na verdade, nem acreditam em espiritismo, né? Mas o que a gente tem visto em maior quantidade são os falsos médiuns, que os falsos médiuns atraem toda essa atenção, né? Porque grande parte das pessoas se interessa por esse tema de mediunidade, paranormalidade, fenômeno, né? Então, isso realmente é muito bem explorado pelos falsos médiuns. Então, ele tem um canal, né, descompromissado, porém especializado neste assunto. Ao contrário dos jornalistas que queriam só surfar na onda da notícia de uma possível primeira astronauta brasileira e não checaram as informações. E essa imprensa aí, que não é a imprensa de internet, é a imprensa tradicional, que sempre vive batendo aí na tecla de que eles não divulgam fake news, que tem que ter controle das redes sociais, porque eles checam as informações. Pois é, canais grandes aí, sites grandes, acreditaram no papo furado dessa moça, né? E não foram capazes de checar uma única informação. Então, isso assemelha muito a boa parte aí do movimento espírita que, sem checar nada, sem verificar nada, abraça esses indivíduos, esses falsos médiuns, que passa todo mundo na lábia. Então, a gente vê aí mais essa semelhança. Vamos continuar vendo aqui essa história. As outras incoerências no seu currículo que desbancou a imprensa brasileira do dia para a noite. Então conheça a história de Laísa Peixoto, que ganhou o apelido de astronauta de Taubaté. Olha lá, ó, G1 de Minas.
Jovem mineira que descobriu o asteroide e concluiu o treinamento de astronauta na NASA. Agora é oficial. Treinamento na NASA começou no dia 29 de maio e terminou no dia 9 de junho. Em agosto do ano passado, a garota descobriu um asteroide analisando imagens do computador de casa. Ele vai chegar nesse ponto aí do asteroide. E o nome dela é Laísa Peixoto. Olha a carinha dela, né? Quem que diria, né, que uma moça, né, tão jovem, né, bonitinha, que fala razoavelmente bem, né, pudesse estar enganando todo mundo. E isso é outra coisa que nós sempre avisamos aqui, não vão pelas aparências, não vão acreditando porque é mulher, porque é do sul, porque é do norte, porque é do nordeste, porque é do centro-oeste, porque isso tudo, pessoal, não indica caráter. O fato de ser homem ou de ser mulher não vai indicar se a pessoa tem caráter ou não. Se a pessoa do sul, do norte, do nordeste, não vai indicar se a pessoa tem caráter ou não. Se a pessoa faz caridade ou não, não vai indicar o caráter dela. As pessoas se apegam a qualquer coisa porque elas desejam acreditar. E aí elas pegam um traço, uma característica qualquer, se apegam àquilo e a mentira pode estar, assim, na cara, mas elas sempre vão se apegar àquilo que elas dizem admirar. Oh, ela faz caridade. Oh, mas que ela veio de família pobre. Oh, porque ela é da cor branca, preta, amarela, vermelha. Oh, é sempre assim. Né? E a imprensa tem caído muito nessa, porque é uma imprensa geralmente lacradora, que quando vê o caso de uma mulher, por exemplo, pronto, acredita na mesma hora, né? Porque quer justamente explorar essa questão, né, dos avanços da mulher no mercado de trabalho, aquela coisa, mas isso não é suficiente para simplesmente você fechar os olhos e acreditar na primeira que apareça. Vamos lá. Então, isso foi em 11 de junho de 2025, ó, que saiu no portal G1, lá de Minas. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit. E hoje vamos contar como uma jovem de 22 anos usou o espaço para se promover, conseguiu enganar a mídia durante anos e se autoproclamou a primeira astronauta brasileira. A personagem da nossa história, e bota história nisso, é Laísa Peixoto Sena Lage, nascida em Contagem, Minas Gerais, mas acabou levando o apelido de astronauta de Taubaté, em referência à emblemática história da grávida que ficou famosa após mostrar uma barriga do tamanho do planeta Júpiter. Mostrou uma barriga do tamanho do planeta Júpiter. Então a gente tem que, coitado, né? Coitado do pessoal de Taubaté. A gente tem que chamar essa astronauta de Contagem, né? E não astronauta de Taubaté. Vou voltar um pouquinho aqui. Da grávida que ficou famosa após mostrar uma barriga do tamanho do planeta Júpiter. E o currículo de Laísa chamou atenção por ter passagens pelo curso de Física na Universidade Federal de Minas Gerais, além de cursar mestrado na Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. Some isso a uma experiência de 2 anos como pesquisadora na NASA, no Marshall Space Flight Center, além de pesquisadora e analista de dados no Centro de Astrofísica na Harvard and Smithsonian. Mas não acabou, pois Laísa é CEO da Elliptica, uma fundação para incentivar jovens a seguirem na área de ciências, matemática, tecnologia e engenharia, além da idealizadora do World STEAM Summit, um evento para compartilhamento de experiência nesta área com participantes de mais de 100 países, entre eles astronautas e especialistas do setor. A jovem prodígio já se destacou por descobrir um asteroide que levou suas iniciais, sendo catapultada à fama, e com o tempo ela passou a liderar projetos na NASA que fariam a diferença no futuro da exploração da Lua com as missões Artemis.
científicas. Coloque aí que Liza também é cientista, inventora e piloto de aeronave, e também se formou astronauta pela NASA. Lembrando, né, pessoal, já adiantando que isso tudo ela criou. Só existe, como ele vai dizer ali, uma única informação correta. É que ela ingressou na universidade lá em Minas, só que ela trancou a matrícula depois de ter cursado o primeiro período. Ela sequer apareceu para se rematricular no segundo período da faculdade de física. O resto tudo, pessoal, né, uma baita mentira. Então, nesse caso aí, comparando o que acontece no movimento espírita, o que esses falsos médiuns geralmente dizem é o seguinte: geralmente eles dizem que são prodígios, né? Com alguma espécie de superdotação mediúnica, desde muito jovens, tá? Então, essa história aí, eu sou médium desde 2 anos, eu sou... Enfim, essas histórias, na grande maioria das vezes, 99,9%, são fantasiosas, tá? Primeiro que ninguém é capaz de lembrar de coisas que fez ou deixou de fazer aos 2, 3 anos de idade. Já começa por aí, tá? E outra, é uma mediunidade ostensiva, ela geralmente não vai aparecer na cidade, né? A criança pode até ter alguma abertura, mas são coisas muito pouco ostensivas, tá? Isso tudo, pessoal, é a tal da carteirada. É para dar a ideia dessa superdotação mediúnica, né? Dessa condição de que nasceu especial. Tá? Então, enquanto na pesquisa científica, na ciência, eles gostam de mostrar certificados, cursos, enfim, experiências, né, profissionais, acadêmicas, nesse nosso ramo, né, nessa nossa área aí do espiritismo, esses falsos médiums adoram, de certa forma, passar a ideia de que são médiums de nascença, de que desde pequenos estavam envolvidos, né, com a fenomenologia mediúnica, e que isso e aquilo, enfim, é para que ninguém venha desconfiar e todo mundo ache bonitinho, nossa, ele desde criança vê os espíritos e aquela coisa. O que a credenciou para ser escolhida como uma astronauta de carreira para uma missão com a Titan Space a ser realizada já em 2029. Toda essa história impressionante e a oportunidade de ser a primeira astronauta brasileira chamou a atenção da imprensa, que começou... Olha lá, cientista anuncia que será a primeira mulher brasileira a ir ao espaço. Isso também saiu, pelo jeito, aí no G1. No dia 6 de junho agora, olha. Começou a noticiar a conquista de Liza, que ganhou fama instantânea como um verdadeiro orgulho nacional. Dezenas de portais exaltavam seus feitos e qualidades, além de sempre relacionarem seu nome com a NASA, a descoberta de asteroide e a representatividade feminina, levando o nome do Brasil para o espaço pela 3ª vez. Toda essa exposição rendeu cerca de 73 mil seguidores no Instagram. Olha lá, ó, a tal, né, da preocupação com os ganhos, com a monetização. E aí, no nosso caso aqui, nós é que fomos acusados. Eles invertem. Enquanto o nosso canal é desmonetizado, né? E eles é que estão preocupados com isso, eles tentam inverter a situação. Então, vejam aí que essa questão das redes sociais impulsionou muito esses farsantes, né? Porque eles começam a ter um ganho já quase que imediato com a monetização nas redes sociais. Apenas 6 dias, recebendo comentários elogiosos sobre a sua inteligência, beleza e suas conquistas. Mas as pessoas elogiando a inteligência, as conquistas. Quer dizer, é o que mostra, pessoal, que a grande maioria das pessoas, as massas,
elas não estão em condição de avaliar quase que praticamente nada. Ainda mais se tratando de assuntos tão específicos, como, por exemplo, esse, que envolve viagem ao espaço, questões muito complexas, muito técnicas, que não aparecem no noticiário toda hora. Mesma coisa em relação ao espiritismo. O espiritismo tem muito simpatizante, mas gente que realmente estuda, que se aprofunda, é uma minoria. Então ficam os especialistas, digamos assim, tendo que lutar contra um bando de gente desinformada, né, que acha que é capaz de dar uma última palavra sobre assuntos que não conhecem. Tá? Então, por isso que ela, rapidamente, tal como acontece com os falsos médiums, né, obteve aí um grande aumento aí de seguidores nas redes sociais. Tudo isso que falamos até então é o que a jovem diz que era, e a realidade acabou batendo em sua porta muito antes do que imaginava, e pelo mesmo meio que a impulsionou, a internet. O Space Orbit fez uma investigação sobre o currículo. Então, o Space Orbit é ele, né? Ele é o dono do canal. E aí está dizendo, ó, que ele fez uma pesquisa, algo que nós aqui também, né, no que se refere ao espiritismo, sempre sugerimos que se faça. Pesquisem tudo, não aceitem nada prontamente, coisa que, na verdade, foi Kardec que disse inúmeras vezes. E pelo mesmo meio que a impulsionou, a internet. O Space Orbit fez uma investigação sobre o currículo e as alegações de Liza Peixoto e montou um relatório, gravando um vídeo que foi postado no nosso canal de cortes. A nossa equipe ficou muito surpresa com o que encontrou, e ainda mais surpresa pois a imprensa tradicional não fez o mínimo de trabalho de checagem e postou a versão da jovem sem nenhuma desconfiança de que... Olha, viu? A imprensa não fez nenhum trabalho de checagem. Exatamente como muitas instituições aí estão fazendo. Eles estão chamando indivíduos sem ao menos checar se esses indivíduos podem ou detêm a credibilidade que eles dizem ter. No caso aí, né, se realmente são portadores ou não de uma mediunidade ostensiva. E são logo alavancados a congressos, a aparições públicas por algumas entidades, né? Que, na verdade, deveriam fazer esse tipo de checagem antes de publicizar trabalhos como esse que a gente anda vendo por aí, né? Encontrou, e ainda mais surpresa, pois a imprensa tradicional não fez o mínimo de trabalho de checagem e postou a versão da jovem sem nenhuma desconfiança de que tudo ali era exagerado ou simplesmente mentiroso. A bomba estourou principalmente após o G1, portal de notícias do Grupo Globo. Aí, o G1, né, em 11/6, veiculou essa notícia. Brasileira diz ser astronauta e que fará missão espacial. Empresa privada não tem licença, essa Titans que ela falou aí, né? Que ela menciona, e a NASA nega vínculo com a jovem. Então, o nome de Liza Peixoto viralizou na internet após ela afirmar ser astronauta e dizer que será a primeira brasileira a ir ao espaço. Por nota, a jovem afirmou participar de um curso da NASA, voltado a jovens estudantes e profissionais da área. Postar as mesmas descobertas do Space Orbit, mas claro, sem dar crédito nenhum pelo furo jornalístico. E a história se espalhou como rastilho de pólvora, pois a NASA desmentiu qualquer relação com Liza como astronauta, funcionária ou pesquisadora, assim como o FMG, que afirmou que ela não concluiu o curso de física e que foi jubilada, um termo equivalente a uma expulsão. A Columbia University também negou qualquer relação com Liza, e o castelo de cartas foi desmoronando, pois nada ali fazia realmente sentido. E caso você tenha algum... No nosso caso, pessoal, o que nós alertamos é o seguinte: se aparece um médium dizendo ter muito potencial mediúnico, sem que ele tenha passado por um período de experiência, por que essa experiência? Porque nesta experiência ele terá a oportunidade
né, ou se dará a oportunidade a que outras pessoas que façam parte do grupo mediúnico atestem esta mediunidade. E nos casos que nós aqui denunciamos, isto não aconteceu. São indivíduos que surgem do nada. Eles não têm qualquer tipo de trabalho anterior que os credenciem como médiuns autênticos. Eles já se catapultam eles mesmos apenas à base do gogó, como médiuns ostensivos, psicofônicos, psicógrafos, audientes, videntes, etc., etc., né? Como se as pessoas tivessem a obrigação de acreditar neles. Enquanto que o natural é que o médium passe por esse período, que é o de estudo, de treinamento, de exercício, de educação da mediunidade, preferencialmente cercado de outras pessoas, né, que vão compor um grupo mediúnico, seja num centro ou em casa. Alguns até preferem, né? Dizem que os núcleos familiares são também bastante propícios, né, bons trabalhos. E aí, né, realmente, já que eles, na medida que vão se tornando bastante prolíficos, né, posso então fazer um trabalho de caráter mais público, mais aberto. Tá? Então, começa no fechado, no privado, e depois, então, o médium, vendo que realmente dá conta desse tipo de trabalho e é atestado por outros, né, começa, então, a fazer um atendimento, digamos assim, mais público. Uma dúvida? Basta pausar o vídeo e ler os e-mails enviados pelo portal IG, que foram compartilhados com o Space Orbit. Aí está, né? Toda a comprovação, né, através dos e-mails das instituições, dizendo que ela não tem nenhuma relação, né, nenhuma ligação com as mesmas. A própria Titan Space, a empresa que teria selecionado, não tinha astronauta em seu site, que por sinal parece ter saído do final dos anos 90, com animações toscas de um espaçoplano parecido com o ônibus espacial, que levaria 330 pessoas para uma órbita terrestre baixa. O design é de um Single Stage to Orbit, um SSTO, um tipo de veículo espacial de estágio único, algo que nunca foi feito na história da astronáutica, além de ser uma empresa sem nenhuma experiência ou mesmo relevância no setor. Esses embusteiros, eles gostam de se agarrar a instituições assim. Instituições fantasmas, né, com pouca credibilidade, né, mas que para a maioria da população vão passar como sendo instituições idôneas. Tá? Então, no nosso meio acontece a mesma coisa, né? Eles vão se vincular a centros sem menor representatividade, com pessoas também sem a menor condição de avaliar melhor isso ou aquilo, né? E aí se escondem por trás dessas instituições que serviriam como avalistas do trabalho. Foi o que ela fez, né? Se utilizou dessa empresa aí, que diz que vai lançar um ônibus espacial em 2029, porém, né, apresenta um site tosco, um projeto inexistente, né, algo que nunca realmente se mostrou aí capaz de fazer uma viagem para a Lua ou para qualquer outro planeta. O Space Orbit foi atrás do endereço da Titan Space Industries e descobriu que é um escritório em um prédio comercial em Orlando, no estado da Flórida, com direito até um subway no térreo. Uau!
Então, nada de galpão, motores, testes e nem nada. A Titan Space é uma empresa de fachada do tipo scam, como tantas outras que já apareceram nos últimos anos, como a Arca Space, que prometia foguetes movidos à água. Olha lá, né? Uma empresa aí de fachada. Assim como também deve ter muito centro espírita de fachada por aí. Investigando ainda mais o site horroroso, achamos a seção dos astronautas, que qualquer otário, quero dizer, qualquer pessoa, poderia pagar $1 milhão ou se candidatar à vaga. No caso, o que ela tentou passar é que ela seria astronauta dessa instituição, enquanto, na verdade, essa instituição está colhendo pessoas que pagariam até R$1 milhão para fazer uma viagem no espaço. Tá? Uma pessoa que faz uma viagem no espaço não é astronauta. Tá? Tanto é que a cantora americana Katy Perry fez uma dessas viagens recentemente e ela, todos sabem, não é astronauta. Formulário de cadastro é algo primário e com muita cara de que só quer roubar os seus dados, na melhor das hipóteses. E essa seria a empresa que levaria Liza Peixoto para ser a primeira brasileira a ir ao espaço. E antes que alguém diga que não podemos julgar o livro pela capa, por mais que a capa seja terrível, podemos comparar com a SpaceX de Elon Musk, que é a mais bem-sucedida companhia espacial da história e que mesmo com o foguete que mais voa na atualidade, o Falcon 9, e o Starship, que é o maior de todos os tempos, não conseguiria chegar nem perto das discutíveis capacidades do espaço plano da Titans. Esta foi a nossa primeira desconfiança da... Nem a empresa do Elon Musk, né, com todo o expertise que tem, com toda a tecnologia, com todos os recursos, né, seria capaz hoje, né, de ser bem-sucedida nesse projeto que ela diz aí pertencer junto a essa empresa aí de fachada, a tal da Titans. Veracidade deste voo de Liza. Então fomos a fundo para saber o passado dela. Afinal, poderia só estar sendo enganada, mas no fim, éramos todos que estávamos caindo no golpe. O treinamento que a jovem diz ter feito para se tornar astronauta nada mais era do que um Space Camp, um tipo de atividade recreativa feita para inspirar novas gerações a seguirem na carreira. Pessoal, toda vez que vocês virem a palavra camp, né, que quer dizer acampamento, nos Estados Unidos é quase como que, ou praticamente o mesmo que, colônia de férias. Só que as colônias de férias de lá, por vezes, são temáticas. Então, além de se divertirem, os jovens, as crianças, vão ter uma outra atividade voltada para aquela temática. No caso, a temática dessa daí era astronomia, astronáutica, astrofísica, etc, etc. Nada mais além disso. Alguém que participe de um Space Camp não está, de maneira nenhuma, preparado para ser funcionário da NASA, por exemplo. Espacial, ou mesmo no setor. O curso acontece no US Space and Rocket Center em Huntsville, no estado do Alabama. E Liza diz que ter sido selecionada sendo que é uma atividade paga. Então basta ter cerca de $2 mil que qualquer pessoa entre 15 e 18 anos poderia se inscrever no Advanced Space Academy. E não estamos aqui diminuindo a importância dos Space Camps, mas sim reforçando que nada ali é uma formação profissional para ser um astronauta, sendo apenas um curso de 6 dias que deve ser extremamente divertido e realizador. Se torne um astronauta em 6 dias. Né? Se torne um médium sem estudar espiritismo, sem se dedicar, sem participar de atividades em grupo, em reuniões sérias. Não é isso? Ah, mas eu não aprendi o espiritismo com os espíritas. Eu aprendi o espiritismo com os espíritos. Foram eles que me ensinaram. De certo, essa moça vai dizer também que aprendeu a ser astronauta numa colônia de férias. É basicamente a mesma coisa. Mas não te torna apto a viajar ao espaço de forma alguma. E para fazer a viagem, Liza diz que não tinha recursos financeiros. Para isso, criou uma vaquinha para levantar uma... Olha lá, ó. Aí começou, ó. Começou com a tal da vaquinha, né? Sempre tinha que ter um peditório aí, né? Na história. Olha lá, ó.
Eu acredito até que ela não tenha conseguido atingir a meta. Pelo que eu li, ela conseguiu uns 7 mil, mas não sei se ela também fez mais de uma vaquinha. Uma grana em setembro de 2021. E ali ela diz, abre aspas, meu sonho é realizar o curso da NASA, o Advanced Space Academy, fecha aspas. E conclui dizendo, abre aspas, assim terei o privilégio de representar o Brasil na NASA e em todo o mundo, levando comigo o sonho de milhares de brasileiros que, assim como eu, acreditam na ciência e na educação. Olha que discurso bonitinho, né? Não, é um sonho, eu acredito na educação, eu acredito na ciência. Esse é outro expediente dos embusteiros. Eles sempre se dizem apoiadores de grandes causas, de causas de beneficência, de ajuda, né, para as pessoas, para o país, para a comunidade. Claro, eles querem se fazer passar de boas pessoas, de pessoas com sonhos de realização em benefício da humanidade. Educação, fecha aspas. E como já falamos, este curso não é e nem nunca foi da NASA, principalmente como um treinamento de astronauta. Mas você pode até pensar que ela pode ter escrito errado, porém ela continuou contando essa lorota por anos. Então, em suas próprias palavras, ouça o que Liza diz em uma propaganda que fez para uma série de colégios particulares da cidade de Sorocaba. Olha lá, ó. Segundo já momento onde ela já começa a receber aí, né, as vantagens financeiras de se dizer astronauta ou possível astronauta. Ela foi contratada, né, por uma rede de escolas lá em Sorocaba e, obviamente, foi paga, e muito bem paga, por isso. Vamos acompanhar. Em São Paulo. Olá, aqui é a Liza Peixoto, astronauta da NASA. Olá. Ela ali já se disse astronauta da NASA, lá, com todas as palavras. Vocês vão ver o que ela vai dizer depois que ela foi desmascarada. Todos a bordo. Olá, aqui é a Liza Peixoto, astronauta da NASA. Olha lá, ó. Novamente, ó, quem é que poderia dizer, ó, não fica vermelha, nem piscou, né? Parece, tem toda a aparência de uma pessoa séria, que jamais enganaria ninguém. Não, uma mulher, não, jamais. Não existe mulher desonesta, não existe mulher que conte mentira. Isso aí é coisa da sua cabeça, você perseguidor, invejoso. Você está com inveja. Você não é astronauta, e como você tem inveja, você está atacando a astronauta. É isso aí, pessoal. E muita gente cai nesse papo, nessa lorota. Todos a bordo. E a lorota continuou ao longo do tempo, pois em uma participação no podcast Critique, em 22 de dezembro de 2022, ela diz que fez um processo seletivo para o Space Camp, o que não faz o menor sentido por se tratar de uma atividade recreativa. Exato, não existe processo seletivo para colônia de férias, né, pessoal? Como já falamos anteriormente. Mas ouça aí. Foi tudo um processo, porque eu descobri esse programa que eu queria muito participar da NASA e do US Space and Rocket Center, e eu comecei a ver tudo que eu precisava fazer para conseguir ser selecionada, para conseguir uma bolsa. Então, eu vi as coisas que eu precisei fazer e comecei a aplicar, fazer o processo seletivo. Então, eles pedem redações em inglês, seu histórico acadêmico, e as coisas e projetos que você fez e faz que possam demonstrar também mérito, né? Por exemplo, o violino, as coisas que eu já fiz. É muito interessante porque eles te analisam como um todo. 360, né? É, um 360. Eles não vão focar só nas suas notas. Olha lá, vejam a naturalidade, né? Ela é fluente no falar, não titubeia. Tá aí, ó. Uma autêntica mitômana, né? Pessoa que tem aí uma disfunção qualquer e que vive no mundo paralelo. Então, tem essa compulsão, né, em mentir. Né? Essa é uma possibilidade. Ou realmente ela fez tudo isso
de caso pensado, né, querendo se catapultar, como eu falei, para a fama, e aí catapultando-se para a fama, ia ser chamado para campanhas publicitárias, né, enfim, para mídia, aquela coisa toda. De matemática, por exemplo. Como se não bastasse isso, Liza ainda foi convidada para um painel na Vitex Day de 2024, onde explicou para uma plateia imensa a sua carreira utópica de astronauta. Olha lá, ó. O que a gente vai ver aí? A gente vai ver um TED Talk, né? Que quando a pessoa faz uma apresentação para uma plateia falando sobre a sua experiência, seus objetivos, aquela coisa toda, né? Então, isso se assemelha àquilo que nós falamos inicialmente, né? Quer dizer, são indivíduos aí que, sem verificação, chamam essas pessoas mentirosas, embusteiras, né, para grandes eventos com as quais eles também se beneficiam. Eles vão atrair mais gente, né? Então, o que se tem hoje, pessoal, é uma preocupação com quantidade. Você coloca lá um mentiroso lá na frente, você não está interessado realmente se a pessoa é mentirosa ou não. O que você quer é atrair muita gente para o lugar. No caso, alguns centros espíritas, algumas instituições, também não estão interessadas. Elas querem reunir bastante gente, né, para, enfim, para se projetarem, para venderem os livros lá de dentro, enfim, tudo aquilo que um evento reúne, né, e não estão nem aí, né, para o espiritismo. Então, ano passado, quando eu fui aceita... Olha lá, ó. Quer dizer, é um evento grande, né? Academia da NASA. Então, ano passado, quando eu fui aceita na Academia da NASA, na criação de tecnologias, eu recebi a notícia em uma ligação online de vídeo que minhas ideias tinham sido selecionadas, as invenções que eu tinha feito tinham sido aprovadas. Ela não teve invenção nenhuma, não há nenhum registro de patente no nome dessa moça. E que a partir daquele momento eu teria que liderar as equipes. 22 anos liderando equipe na NASA. Né? E tem gente que acreditou e acredita nisso, né? Equipes na criação dessas tecnologias. Só se ela realmente fosse um Einstein, aí sim, né? Mas não é o caso. Que a partir daquele momento eu teria que liderar as equipes na criação dessas tecnologias. E como se não bastasse ser astronauta de festa fantasia, a jovem disse que ingressou na Academia da NASA e que a partir daquele momento lideraria equipes para desenvolvimento de tecnologia. Não que isso seja impossível, mas é altamente improvável que uma pessoa tão jovem tivesse cargos de liderança dentro de qualquer agência espacial. Exatamente, pessoal. Óbvio que para liderar uma equipe dessa, tem que ser um profissional sênior. É aquilo que nós dizemos. Na grande maioria das vezes, as coisas vão acontecer dentro de uma normalidade. Indivíduos mais velhos, mais experientes, vão saber mais. Isso é o natural da vida. A exceção é quando um indivíduo ainda muito jovem ou com pouca experiência, né, vai ocupar aí um cargo de maior destaque. Tá? Só quando realmente demonstra predicados completamente fora da curva. Né? Que não é o caso dessa moça que sequer tem uma faculdade aí de física completa, né? Muito menos a super tradicional NASA, ainda mais por Liza não ser cidadã americana ou mesmo ter residência permanente, além de não estar ligada a nenhum projeto científico real. A maioria da população acha que é assim, né? Que você vai lá para os Estados Unidos, vai ocupar esses cargos sem documentação, sem morar no país, é tudo as pessoas criam, né, uma verdadeira história de contos de fadas na cabeça e querem acreditar nisso porque são teimosas, porque são orgulhosas, porque não querem admitir que foram enganadas.
Mas quando cruzamos as informações com o fato dela não ter terminado a faculdade de física, então ela foi embolando mentiras atrás de mentiras e provavelmente sendo muito bem paga para isso. Tanto que ela foi convidada para outro evento, a Comic Con Experience, a CCXP, onde gravou um vídeo que foi para o perfil oficial. Então vamos mais uma vez ouvir as palavras da líder. Oi pessoal, eu sou a Laisa Peixoto, eu lidero o desenvolvimento de tecnologias na NASA que serão enviadas à Lua, a Marte, e estou me preparando para conduzir experimentos científicos em voos de microgravidade. Eu lidero o desenvolvimento de tecnologias na NASA, Ou seja, ela perpetuou essa mentira de que era líder de desenvolvimento na Agência Espacial Americana, além de estender ainda mais essa história, dizendo em uma entrevista em agosto de 2023 que ela foi a primeira brasileira a liderar uma equipe deste tipo na NASA para a criação de tecnologias para o programa Artemis. Mas não precisa acreditar em mim, pois ela quem tem a palavra. Eu sou a Laisa Peixoto, ano passado eu representei o Brasil, nosso estado, nossa cidade em treinamento de astronautas da NASA. E esse ano eu faço parte de uma equipe, eu lidero uma equipe, sou a primeira brasileira a liderar uma equipe na criação de tecnologias para o programa Artemis. Para quem não sabe, esse é um ambicioso projeto que pretende levar o ser humano para a Lua nos próximos anos e que enfrenta dificuldades por atrasos, orçamento estourado e dificuldades técnicas, coisa que deveria ter sido resolvida por Laisa se realmente trabalhasse por lá. E nesse mesmo depoimento, a pseudo-astronauta ainda dá uma mensagem motivacional e que serviria perfeitamente para ela, principalmente hoje, depois de toda essa polêmica. Espero que a gente consiga construir agora um capítulo que o futuro e o desenvolvimento ganhem espaço, ao invés de argumentos insensatos, sem estudos e sem estatística. E também... Então, novamente, né, vejam que eles sempre têm um discurso muito bonitinho, muito politicamente correto, né, sempre aquela coisa do sonho, então vamos fazer, vamos acontecer, e no fim não é nada disso. Para a Forbes, a jovem continuou insistindo na história... Revista Forbes, olha. Agora a entrevista para a revista Forbes. História de que era líder dentro da NASA, inclusive ao ser instigada pela entrevistadora sobre sua forma de gerir pessoas. Como que é o seu lado líder? Exatamente. Liderando essa equipe, como que é seu lado gestora de pessoas? O que você preza? Quais são os seus pilares? Isso, nossa, essa pergunta é ótima, porque eu sempre, como eu falei, fui mais técnica, mais ali de fazer a proposta, de ficar mais na parte científica. E a partir do momento que falaram meu nome, eu tinha que tornar uma líder, né? Então, no início foi, minha nossa, será que eu estou preparada? Porque eu tenho liderado pessoas mais velhas que eu, inclusive, que são mais qualificadas. Então, mas pela ideia de ter sido minha, eu sou ali a manager do projeto no geral, enfim. Ou seja, ela diz que liderou pessoas mais velhas e qualificadas do que ela, porém podem ficar tranquilos que isso é só fruto da sua imaginação. E eu acho que a minha imaginação sempre foi muito grande, no sentido que eu nunca cheguei a duvidar que um dia eu iria para o espaço. De verdade, assim, sei lá, talvez eu viva no mundo da Lua mesmo. E como se não bastasse tudo... Veja, né, ela não aparenta estar tensa, por exemplo, né? Você vê que ela sorri, ela fala normalmente, né? A gente tem a ideia de que essas pessoas vão ficar enrubrecidas, vão gaguejar, que não, tem gente que mente, porque chega um momento que ela passa a encarnar realmente o personagem, né? E aí fica realmente muito natural. Isso, ela se auto-intitulou como cientista, sem ter nenhuma formação ou experiência real nisso, além de dizer em mais de uma entrevista que ela ajudou a escrever um artigo científico sobre matéria escura e ondas gravitacionais. Só que, como ele deverá dizer ali, não existe nenhum artigo científico em que conste o nome dela. Mas ouça nas palavras dela. E na época eu participei da escrita de um artigo científico, justamente utilizando essa experiência, através de um instituto chamado SciTlab. Então eu desenvolvi um artigo sobre matéria escura e ondas gravitacionais, nessa época analisando as galáxias. Eu também fiz uma pesquisa em galáxias, eu classifiquei 1.400 galáxias em colaboração
com o Observatório Nacional do Japão e fiz outras pesquisas sobre matéria escura, energia escura também. Água na Lua. Água na Lua. E o curioso é que após uma longa e entediante pesquisa na internet, não conseguimos achar nenhuma evidência de que Liza tenha escrito ou mesmo participado de algum artigo científico relacionado ao tema, muito provavelmente porque ele foi transportado por ondas gravitacionais e caiu em um buraco negro. Assim, né? E é fácil, né, pessoal? Hoje em dia você coloca na internet, tem um Google Academic, né, que você coloca o nome, no caso dela, aí, e, obviamente, não irá aparecer absolutamente nada. fiquem tranquilos, pois o Instagram dela tem milhares de pessoas. Olha lá, ó. Olha o Instagram, ó. 153 mil seguidores. Segundo o critério, né, que a gente tem aí se deparado, inclusive fomos acusados, né, porque a pessoa que nos hoje tenta nos demonizar diz que nós não temos valor porque nosso canal é pequeno. Pois é, aí, ó, o que nós sempre falamos, ó, quantidade não quer dizer nada. Essa moça aí tem 153 mil seguidores e é uma mentira, né? Então, isso é a mesma coisa. Certamente, ela deve jogar na cara, essa moça aí, dos seus críticos, a mesma coisa. Eu tenho um canal grande, eu tenho seguidores, eu isso, eu aquilo. Quer dizer, como se isso fosse realmente provar que ela é astronauta. E se pagar bem, ela mente para você e a sua marca. No Instagram tem, assim, milhares de pessoas que me seguem. Então... Olha lá, viu como é que eles utilizam isso como também uma carteirada? Esses embusteiros sabem que, principalmente no Brasil, é fácil ser um embusteiro, ser um enganador, ser um mentiroso. As pessoas acreditam e elas não fazem o menor esforço em pesquisar, em verificar nada. A grande maioria das pessoas são assim, né? Então, eles sabem muito bem, né, em que terreno eles estão pisando. Eu faço também publicidade por lá, então interessados podem... Olha lá, ó. Já chamando a publicidade, ó. Interessados podem entrar em contato lá. Lá. E Liza acreditava tanto nesse universo que ela mesma criou, que colocou isso em seu LinkedIn, aquela rede social de puxação de saco profissional, dizendo que trabalhou na NASA como Project Investigator desde... O papel, pessoal, aceita tudo. O papel aceita tudo. E é isso que as pessoas se deixam enganar. Elas acham que está escrito, pronto, aquilo é uma verdade inconteste. Por isso que nós chamamos a atenção dessa literatura, lixeiratura, né? Mediúnica, né? Por esses feitos que esses pseudomédiuns dizem ser capazes de fazer, né? Eles contam os causos. Quando não contam causos sobre si, e aí vem os falsos divulgadores tentando adquirir fama e prestígio em cima dos médiuns verdadeiros, como é o caso de Chico Xavier. Ah, porque eu convivi com Chico Xavier. Aí começa com essa convivência aí a contar coisas absurdas que certamente Chico Xavier jamais fez. 2023. Curiosamente, a jovem apagou seu perfil na rede depois da verdade vir a público. Um ato no mínimo interessante para quem se diz agora estar sendo atacada, conforme postou. Olha lá, viram aí? Olha lá, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Dizendo que trabalhou na NASA como Project Investigator desde 2023. Curiosamente, a jovem apagou seu perfil na rede depois da verdade vir a público. Um ato no mínimo interessante para quem se diz agora estar sendo atacada. Olha lá. Ela agora se diz atacada, perseguida. É sempre a mesma história. E podem contar, daqui a pouco essa moça vai aparecer ela processando alguém. E o pior é que a justiça
né, por ser composta de homens, né, de pessoas, é capaz ainda de dar ganho de causa para uma criatura dessa. Que ela vai se dizer perseguida, ela vai se dizer stalkeada, ela vai se dizer injuriada, caluniada, difamada. E aí vai aparecer as pessoas que foram processadas na frente do juiz, dizendo, mas, ô juiz, essa pessoa não tem as credenciais que ela diz ter. Aí vai na cabeça do juiz, né? Que é capaz ainda de dar ganho de causa para quem denunciou a farsa. E esse é o país também que a gente vive, onde muitos indivíduos da justiça estão completamente alucinados e alienados. Né? Porque se tivesse o mínimo de senso, eles jamais, né, sequer aceitariam o processo advindo de uma pessoa dessa, com claras manifestações de ser um verdadeiro embuste. Conforme postou em seu Instagram. O que ela diz que faz na NASA se trata na prática do L-Space, que conforme o próprio site informa, é um programa gratuito, online e de experiência interativa para estudantes interessados em uma carreira na NASA ou outras empresas do setor espacial. E a área de perguntas frequentes ainda deixa evidente que o L-Space Academy não é um programa de estágio e que os estudantes não devem colocar sua participação como experiência de trabalho, mas sim como um curso de desenvolvimento profissional. E ela colocou como sendo, né, uma espécie de estágio. Ou seja, Liza fez um curso online que, por sinal, é interessante e útil como uma atividade vocacional, mas nunca trabalhou ou teve relação direta com a NASA. Logo, mais uma mentira e das grandes. Inclusive, ela continuou propagando que estava desenvolvendo um projeto chamado Aquamoon para extrair água em subsuperfície lunar, além de ser a cientista líder na criação de um orbitador que ia para o satélite natural Encélados. Eles agem assim, né? Eles, mesmo depois de desmascarados, com todas as evidências, eles continuam, né? Eles continuam com a mesma narrativa. Tá? Então, na maioria das vezes, eles vão insistir, né, de que são isso e que são aquilo. No planeta Saturno. Ou seja, é como se eu estivesse jogando War e realmente me tornasse o rei da Mongólia e tomado a Ásia e parte da Europa, o que seria um verdadeiro show de Truman. E não é como se ela não tivesse sido avisada, pois em 2023, em uma conversa privada, uma pessoa, que obviamente não vamos identificar, tentou mostrar para ela que o que ela estava fazendo não era ético e que o treinamento de astronauta, por exemplo, era um acampamento infantil, mas nada disso adiantou. Olha lá, agora vem uma parte muito interessante. Houve uma pessoa, porque sempre tem, né, que de cara viu que aquilo era uma baita de uma lorota e foi até ela, a interpelou. E olha como ela se defende. Veja que nessa hora, pessoal, eles se tornam criaturas raivosas, né? Eles vão para a internet, se vê até a veia saltando, né? Isso e aquilo. Quer dizer, e é também os seguidores, né? Que às vezes são até mais raivosos, né? Agora, veja o teor dessa conversa aí, quando alguém até privadamente a aborda, né? E chama a atenção. Que ridículo esse seu posicionamento completamente sem fundamento. Só você pode dizer que fez um treinamento na NASA? Olha lá. Já vendeu todas... Então, no nosso caso, como é que acontece, né? Você, as perguntas que geralmente são feitas, você por acaso é médium? Você por acaso faz caridade? Você distribui bolsa? Né? Ali ela está querendo justamente dizer isso, né? Quer dizer, dando a entender também que se tivesse com alguma espécie de inveja, ó, já vendeu todas as suas mentorias? Quer dizer, tipo assim, quem é você para me interpelar? Eles e os seguidores fanáticos, raivosos, vêm sempre também com esse mesmo discursinho. Todas as suas mentorias? O que há de não fundamento ali? Já que você está alegando isso. Liza,
Você participou do Space Camp. É perto da NASA, mas não é um treinamento de astronauta da NASA. É um acampamento infantil. Você está manipulando palavras e sabe disso. É o que eu falo, eles sabem que estão mentindo, né? Eles sabem disso. Ela te deu um toque no privado sobre isso, há um tempo atrás. Eu não acho ético se promover assim, mas é uma questão sua. Fiquei chateada foi com a Campus Party de propagar essa distorção dos fatos e se autodenominar um evento científico. Mas realmente evitei expor seu nome, pois para mim o maior problema é com a organização do evento. E Liza usava o macacão como se fosse realmente algo dado a ela pela NASA durante o treinamento, tanto que ela usou durante outra participação na Semana de Educação em julho de 2022. Então, confere aí. Eu ganhei esse traje durante o treinamento que eu fiz lá. E aqui tem algumas logos, né? Tem a logo da Estação Espacial Internacional, a ISS, com todos os países que colaboram com ela, com os experimentos que acontecem nela, com os astronautas que são enviados para lá. Aqui tem uma parte com o meu nome, né, que eu ganhei depois de me formar nesse treinamento, e uma medalha que a gente ganha durante a nossa graduação e treinamento também de astronauta. E também temos um outro relato de uma pessoa que acompanhou em uma campanha publicitária, aquela mesma que foi distribuída em escolas. Trabalhei em uma empresa que fornece aula de robótica para colégios particulares, e ano passado caiu na lábia dela. Eles a contrataram para ser a garota propaganda da campanha de matrículas e rematrículas. Pagaram um cachê altíssimo, passagem de BH para Sorocaba, hotel 5 estrelas e jantares caríssimos para que ela fizesse a campanha. Ela veio, fez, enganou todo mundo dizendo que era astronauta com roupinha da NASA, gravou sem vontade nenhuma e foi embora junto com o picareta. Olha lá. O esquema é basicamente o mesmo, né? Claro, sempre tem algum ganho, né? No caso, ela pediu um cachê, mas geralmente no nosso meio esse ganho vem através de vendas de livros, né? Vem justamente também na forma de uma propaganda do próprio trabalho, porque é no trabalho, né, dessas pessoas, geralmente arrecadando dinheiro, é que parte desse dinheiro não é destinado para o seu fim, né? Embolsado. Então, e também essa questão, né? Ela veio, enganou todo mundo e foi embora com o picareta do assessor. Então, essas pessoas não trabalham sozinhas. Sempre tem um braço direito que sabe do esquema, ou mais de um braço direito que sabe do esquema e que, obviamente, também se beneficia disso tudo. Picareta do assessor. Na gravação, ela ainda falava para ter cuidado com o macacão porque era da NASA. Esta mesma fonte diz que a jovem recebeu cerca de R$70 mil por esta campanha, além de ter todas as despesas bancadas. Claro que isso não é uma prova concreta, por se tratar de um depoimento, mas mostra como Liza se aproveitou dessas histórias fantasiosas para ganhar dinheiro, sempre usando o espaço como plataforma para o seu benefício próprio. E aí... É o caso. No nosso caso, meio espírita, pessoas que se utilizam do espiritismo, né, para, né, alavancarem, contarem suas mentiras. Olha lá, ó. Olha o que ele vai dizer. Concreta por se tratar de um depoimento, mas mostra como Liza se aproveitou dessas histórias fantasiosas para ganhar dinheiro, sempre usando o espaço como plataforma para o seu benefício próprio. E ainda na esteira dessa maluquice toda, ela ainda se intitula piloto de aeronave. Porém, de acordo com a base de dados da Agência Nacional de Aviação Civil, Liza não tem nenhuma licença, o famoso brevet. E como Por que ela se diz piloto, pessoal? Porque para você se tornar astronauta, você tem que ser piloto de aeronaves. E ela não é piloto nem de um teco-teco, porque ela não tem habilitação nem para pilotar um teco-teco. Como ela atualmente mora nos Estados Unidos, também verificamos na base da Federal Aviation Administration, e também não há nenhum nome relacionado a ela. Inclusive, um colega de turma diz que nunca viu ela voar e desconfiava que era mesmo o piloto. Eu conheci ela quando estava no meu curso de piloto comercial, quando ainda tinha o Carlos Prates. E ela tinha demorado eternidade para terminar o piloto privado. Ela só ficava postando as coisas e nunca vi ela indo voar. Aí, do nada, ela estava na NASA. É sempre assim, né? Eles postam muitas coisas, mas a gente nunca vê efetivamente essas pessoas pegando no pesado. Reparem só nisso, né? É muita pose, né? Muita aparição no local,
mas pegando ali no pesado, fazendo realmente o que essas pessoas dizem fazer, a gente não vê, né? No caso que a gente anda vendo por aí, né? O que a gente vê são pessoas até com cola para fazer psicografias. Fiquei pensando, rapaz, eu sou um merda. Passei um tempo glorioso para pegar o jeito para voar por instrumentos e ela já indo para o espaço? Ela não terminou o piloto comercial e já está treinando. Olha lá, né? Quer dizer, ele que estava se dedicando, né? Que levou um tempão para conseguir voar por instrumento, se esforçou, ela entrou na mesma época que ele e já se intitulando astronauta, enquanto ele nem piloto comercial é. Para astronauta? Ou seja, mais um ponto que não é verdade no currículo inventado de Liza Peixoto, que no máximo fez as aulas de pilotagem, mas nunca chegou a fazer o voo de cheque nem para piloto privado. E mesmo com tudo isso, grandes veículos de imprensa não foram capazes de identificar essas inconsistências todas faladas até agora. Tanto que em 17 de maio de 2022, o portal G1, na sucursal de Minas Gerais, fez uma matéria com a jovem sobre o seu suposto curso na NASA, com direito a uma imagem vestindo um tipo de traje. Fica o detalhe para o logo da NASA que foi colocado porcamente na imagem, como se a agência estivesse endossando aquilo, sendo que a mesma foto já havia sido postada em seu Instagram sem o emblema, ou seja, outra mentira. E durante um bom tempo, Liza saiu cantando aos quatro ventos que seria a primeira brasileira a conduzir experimentos em gravidade zero, ou seja, dando a entender de que se tratava de uma missão espacial, mesmo que fosse suborbital, com empresas como a Blue Origin ou a Virgin Galactic. Então, eu estou muito animada porque em breve, em setembro, eu vou conduzir um experimento em gravidade zero através desse programa da NASA. A gente vai testar uma dessas tecnologias que a gente está desenvolvendo e vai ser muito especial. Eu vou ser a primeira pessoa do Brasil e da América Latina a conduzir, a liderar esses experimentos da NASA, essas invenções. E o que se tratava, na verdade, era de um voo a bordo de um avião que simula esse efeito, que é muito bacana, apesar do apelido do cometa vômito, mas que a jovem nunca veio a fazer tal missão. E a história do asteroide foi mais um papo do Naldo? E por incrível que pareça, ela realmente identificou um possível corpo celeste em imagens fornecidas pelo International Astronomical Search Collaboration, inclusive recebendo um certificado e o nome provisório, LPS 0003-2021 PS59. O que ela não conta é que isso é uma atividade cidadã, que é muito bacana por sinal, onde você pode analisar imagens pelo computador e na comparação entre elas encontrar algo que se destaque. Não significa que ela pegou um telescópio, obteve os dados e fez a descoberta, mas sim participou de uma iniciativa na 5ª edição de caça de asteroides do Ministério da Cultura, Ciência e Tecnologia, sendo que 13 outros objetos foram identificados e os responsáveis ganharam a designação provisória também. E outras... esse tipo de coisa, pessoal, é muito fácil, né? Tem até criança que consegue descobrir, né, esses asteroides. Então, ela tornou isso um feito que, na verdade, se repete aí centenas e centenas de vezes ao longo do ano. Tantas pessoas já fizeram isso ao longo do tempo, o que é legal, porém não é nada que eu ou você não poderia fazer da sua casa. Então trata-se de um feito que foi muito amplificado como uma descoberta científica relevante e exaustivamente utilizado pela equipe da jovem. Outro fato curioso é que Liza Peixoto foi capa da Forbes Brasil e da Forbes Mulher, além de integrar a lista do Under 30, que porque é muito bonitinho, né? É a tal da ideologia, né? De você tentar, ao máximo possível, mesmo sem checagem nenhuma, alavancar a condição da mulher. O que eu acho até bastante válido, mas que pelo menos, né, eles deveriam se preocupar não só com o gênero, com o sexo da pessoa, mas se ela efetivamente está falando a verdade. Isso tem que estar acima de qualquer outro interesse. Conforme o Space Orbit demonstrou, você paga cerca de R$1.000 para que uma banca analise seu currículo, sem necessariamente fazer nenhum tipo de verificação, apenas sendo algo para chamar a atenção do público, sendo um concurso pago na prática.
Depois da apuração do Space Orbit, a Forbes chegou a alterar o perfil da astronauta imaginária, colocando suas controvérsias, mas a manteve na lista do Under 30 até o momento deste vídeo. E são tantas histórias sem pé nem cabeça que é até difícil compilar tudo, pois a cada momento Liza diz uma coisa, tanto que atualmente estaria estudando física e computação no Manhattan College em Nova York, que não está nem entre as 100 melhores universidades dos Estados Unidos, e tem uma taxa de aceitação de alunos na ordem de 75% a 80%. Logo, pagou, passou. O que é muito diferente do que ela dizia sobre Harvard, MIT e Columbia, que por sinal negaram qualquer relação com a jovem, de acordo com a apuração do site G1. Viu, imprensa? É assim que a gente dá os créditos. E indo além com a história do Manhattan College, o Space Orbit entrou em contato com a instituição para saber se Liza realmente fazia parte daquela faculdade. E para nossa surpresa, ou não, recebemos uma resposta de que ela já foi matriculada ali e pelo visto não está mais. Eu representei o Brasil, nosso estado, nossa cidade em treinamento de astronautas da NASA. E esse ano eu faço parte de uma equipe, eu lidero uma equipe, sou a primeira brasileira a liderar uma equipe na criação de tecnologias para o programa Artemis. E isso nos leva a uma reflexão de que uma mentira contada muitas e muitas vezes pode se tornar uma verdade, sendo consolidada e transformada em um produto que pode ser vendido e tirar dinheiro alheio. A imprensa errou feio outra vez ao comprar essa história fantasiosa por se tratar de um assunto complexo como ciência, tecnologia e espaço. E a máscara só caiu quando este singelo canal, chamado Space Orbit, fez uma pesquisa que qualquer jornalista poderia ter feito e identificado a farsa antes mesmo dela se propagar. Não é? Então veja, pessoal, que ele não está se arrogando em alguém especial, só ele poderia ter descoberto. Não. É mais ou menos como nós aqui. É o que nós dizemos é que basta pesquisar e ficar com um pé atrás, né? Não é acreditar cegamente em qualquer em qualquer história, né? Então, o movimento espírita hoje, ele se pode comparar à imprensa, que está tão ávida, né, de ganhar espaço, né, os sites, enfim, os canais, as televisões, que eles não estão mais checando, não estão mais verificando a informação, né? Porque eles ficam tão doidos, né, com relação a algumas notícias, com a repercussão, com o Ibope, né, com a audiência que aquilo vai trazer, que acabam não checando nada. O movimento espírita tem se comportado desta mesma maneira irresponsável. Não é a primeira, nem a segunda vez que pessoas mal intencionadas inflaram seus currículos para vender palestras, livros e ganhar notoriedade na mídia. No caso desse pessoal, eles inflam os currículos. No caso dos falsos médiuns, eles inflam as suas reais faculdades mediúnicas, né? E vêm com um papo bem melífluo, abraçando causas como das minorias, né? Ou se dizendo pessoas muito caridosas, preocupadas com o próximo. Isso tudo é uma grande cortina de fumaça para desviar a atenção das pessoas e elas aceitarem qualquer coisa. Olha esse caso aí, ó. Inflaram seus currículos para vender palestras, livros e ganhar notoriedade na mídia, como Bel Pescia, chamada Menina do Vale, desmascarada pelo criador de conteúdo Easy Nobre, ou Joana Dark Félix de Souza. Essa nós vimos hoje, ó. Que mentiu também em sua história acadêmica. Por sinal, um agradecimento ao portal WIG, que gentilmente compartilhou os e-mails trocados com a NASA, MIT e o FMG e outras fontes que ajudaram a desmontar a farsa criada sobre a primeira astronauta brasileira. E nós do Space Orbit não queremos fazer esse vídeo, nem mesmo a investigação inicial que levou a toda essa apuração verdadeiramente jornalística, pois nosso trabalho aqui não é expor a reputação fraudulenta alheia, mas sim falar sobre lançamentos de foguete e a exploração do cosmos. Mas não... Exatamente, se assemelha também ao nosso trabalho. Nosso trabalho principal é o da divulgação da doutrina. Só que não tem como ficar calado em relação a esses absurdos. Olha só o que ele diz, ó. Vamos voltar só um pouquinho, já está terminando.
a toda essa apuração verdadeiramente jornalística, pois nosso trabalho aqui não é expor a reputação fraudulenta alheia, mas sim falar sobre lançamentos de foguete e a exploração do cosmos. Mas não podíamos ficar calados ao ver que uma pessoa estava fazendo um desserviço ao setor e à sociedade ao mentir de forma escabrosa, afirmando que seria a primeira brasileira a ir ao espaço. Veja, pessoal, que esse comportamento é o normal e esperado. Na medida em que você abraça uma causa, seja ela religiosa, filosófica, científica, enfim, que você ache válida e séria, você não vai querer que oportunistas, enganadores, mentirosos, embusteiros venham a manchar aquilo que você tanto preza. Foi o que ele fez. No canal dele, ele não fala de embusteiros, ele não fala de gente mentirosa. Só que ele viu que pessoas como essa Liza Peixoto estavam ridicularizando a coisa toda, né? Tentando, primeiro, uma mentira escabrosa, né? Enganando as pessoas, ganhando dinheiro em cima disso, né? E, enfim, né? Realmente manchando aí a própria ciência brasileira. Mentir de forma escabrosa, afirmando que seria a primeira brasileira a ir ao espaço. Estamos em uma área que já é bombardeada por sensacionalismos, como OVNIs, terraplanismo, negacionismo... Olha lá, ó. Ele reclamando da mesma coisa, que são bombardeados por sensacionalismo. OVNIs, terraplanismo. Então veja que não é o espiritismo, né, o movimento espírita, ele também se ressente desse mercado. Esse mercado da enganação, do sensacionalismo, que quer estar em todos os lugares. Eles querem ocupar espaço. Eles querem ocupar espaço no meio científico, só que lá é bem mais difícil, né? Querem ocupar espaço onde haja gente crédula para acreditar neles. E, infelizmente, se vê, né, que boa parte do movimento espírita é composta de gente terrivelmente crédula, gente que acha que contestar, criticar, pesquisar é pecado, é falta de caridade, então eles pintam e bordam. Que seria a primeira brasileira a ir ao espaço. Estamos em uma área que já é bombardeada por sensacionalismos, como OVNIs, terraplanismo, negacionismo da ida à Lua, entre outras bobagens, e fingir ser algo que não é, não vai ajudar o Brasil a ganhar notoriedade no setor espacial, mas sim ser uma piada. Apoiar médios que não são, não vai ajudar o espiritismo a se propagar, a ser visto de maneira séria. Não veja que é tudo muito parecido mesmo. Desestimulando crianças e jovens a seguir nessa carreira, por aparentar não ser levada a sério por causa de casos como Liza Peixoto. Igual à mediunidade, ela passa a não ser vista como algo sério em função desses embusteiros, desses enganadores. Que ficou conhecida como a astronauta de Taubaté. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou dessa história toda e se você por algum momento acreditou que seria verdade. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no Space Orbit, assim você poderá assistir conteúdos relacionados ao mundo dos foguetes que levarão astronautas de verdade para missões reais e que vão mudar a nossa sociedade através da ciência e da tecnologia. Então, um beijo no seu coração e até mais. Tchau. Tá aí, pessoal. Tá aí. Deixa eu tirar aqui, então. Prontinho. Bem, agora deixa eu ver os comentários de vocês. Ó, 1h30, né? Já de live, né? Bem, quem está conosco aqui é o nosso querido Sérgio Mafo, desejando boa noite a todos. Fernanda Linhares, lá de Florianópolis, sempre aqui conosco. Dida, também desejando boa noite, que maravilha. Fernanda Linhares dizendo, Ricardo Ventura fez a análise da entrevista dela no SBT, né, do caso da cientista, né, e segundo ele, omitiu muitas informações e com erros de data, caiu em contradição várias vezes. Ou deve ser também da cientista mesmo, né, cientista mentirosa. Ou da grávida de Taubaté, não sei exatamente.
Fernanda Niagen dizendo, aqui em Santa Catarina, uma falsa médica foi desmascarada recentemente. Ela atuava por 2 anos. Meu Deus. Fernanda Niagen, no início do estudo, dizendo, tudo é racismo. É impressionante a disfarçatez dessas pessoas. O racismo hoje tomou um outro contexto. Lamentável. Nós mesmos estamos sendo condenados, não, né? Isso vai passar longe disso. Estamos sendo acusados de racismo religioso. Para vocês verem, né? O absurdo vindo desses indivíduos, né? Tudo é racismo, tudo é misoginia. Há inúmeros farsantes por aí. Um outro caso é o da moça que dizia estar com câncer em fase terminal. Foi em vários podcasts. E ela hoje se diz curada, né? A Dida dizendo, gente, mentira tem perna curta. E tem mesmo. Jarbas Vasconcelos, isso para mim é tudo fruto da idolatria. A pessoa fala qualquer coisa e todo mundo acredita. Se você questiona, é inveja. Aí, ó. Eles não têm outro argumento. Justamente por eles não terem argumento, é que eles vêm com essa ideia, né? Exatamente, Jarbas. Os questionadores são tremendos, invejosos e frustrados, né? Ela dando risada ali. Creio que os farsantes têm sempre as costas quentes. Não tem como furar a bolha logo de cara. Sempre há um padrinho, madrinha em meio à bolha. Com certeza, eles não entram nisso sozinhos, né? Se for, então, ligado à justiça, então eles se sentem super confortáveis, né? Fernando Linhares, astronauta diferenciado, espiritismo diferenciado, qualquer semelhança, isso mesmo. Astronauta da NASA, diz o Telvi Costa, é como diz a célebre frase dos vendedores paraguaios de Moamba, la garantia sou eu. Exatamente. Bem, quem está conosco também é o Kerim Realucci. Essa é aquela falsa astronauta? Quero saber a desculpa com relação ao que ela fez. É mesmo, é perseguição, inveja, misoginia, aquele papo furado de sempre, né? Kerim dizendo, tão bonita e tão doente essa garota. Meu Deus, tarja preta na veia. Não é falta de caráter mesmo. Olha a cara de pau dela, seríssima. Rapaz, mandar ela para ser atriz da Globo. Project Investigator, Tabajara, pelo visto, disse o Telvi Costa. Organização Tabajara. Fernando Linhares, sempre tem um assessor no rolo. É o que eu disse. Para furar a bolha tem que ter um mentor. Isso aí. Vamos lá. Sempre com a postura de alguém empoderada. Sempre essa mesma coisa, né? Gravidade zero, ela falou, era só um simulador. Essa é muito louca. E fica cada vez mais grave este caso. Se ela enganou tanta gente assim, imagina os falsos médios e extraterrestres. Que também, como nós já mostramos aqui, né, esses médios e extraterrestres também já disseram ter ligação com o MIT, com vários institutos, e também nós nada encontramos. Bem, a hora lá, eu não sei o que aconteceu, simplesmente fechou tudo. Vou até ver se tem algum problema de vírus no computador. Vamos lá. Não foi nada de YouTube, graças a Deus, nenhuma interferência do YouTube, não. Como o canal aqui é desmonetizado, pessoal, eu tenho a liberdade de poder mostrar qualquer vídeo, tá? Mesmo porque a monetização vai para o autor do vídeo. Então, eles até gostam, tá? A maioria gosta. Eu nunca vou receber um strike, a não ser que a pessoa não queira realmente que outros divulguem, né? Mas a monetização daqui vai para lá, tá? Eu não recebo nunca. Mas quando aparece, o YouTube paga para eles, tá? Telvi Costa, só num país de gente tão crédula e sentimental como o Brasil, para alguém acreditar que uma guria tão jovem ostenta um currículo tão vasto. Exatamente. A ponto de ser líder de projeto da NASA e futura astronauta. É o povo sem noção. É o povo que não lê, que se informa com uma mídia completamente enviesada, uma mídia que se gosta de anunciar as coisas porque vai dar ibope, né? Que geralmente não checa muitas coisas, e aí dá nisso, né? É todo um caldo cultural perverso.
Vamos ver aqui. A live de hoje foi maravilhosa. Cheguei tarde, mas depois vou assistir do começo. Gratidão. Maravilha. E o Keiner dizendo, extraterrestres com MIT? Vixe, essa eu não estava sabendo. Mas tem aqui no canal. Qualquer hora eu volto a falar sobre este assunto. Bem, pessoal, 1h40 praticamente aí de live, né? Um sábado à noite. Eu acho que já está de bom tamanho. E em breve voltaremos aqui em mais uma live no canal Arthur Azevedo. Deixa aí o joinha, né? Para que o algoritmo veja que vocês gostaram, apreciaram, possam espalhar para outras pessoas e que cada vez mais as pessoas se premunam desses falsários, desses mentirosos, desses enganadores, né? Em todas as áreas. No nosso caso, o espiritismo, nós não estamos livres deles. Muito pelo contrário, depois do surgimento da internet, aí aqui, ó, eles proliferaram, né? Porque aí a mentira que eles contam se projeta muito mais do que em épocas sem internet, não é mesmo? Bem, então agradecemos a vocês mais uma vez e nos vemos em breve em mais um estudo aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Um bom domingo de descanso a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.